E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai seguindo a nossa série de partidas instrutivas. Vamos analisar uma partida que eu joguei há um pouquinho de tempo, de 15 minutos mais 10 segundos no chess.com. E aí vamos tentar remover o máximo de valor educativo possível dessa partida. Então o ponto onde a gente parou na nossa speedrun, entre aspas, aí, foi quando a gente tinha acabado de chegar a 1000 de rate. Então eu tô em mais ou menos 1040 agora. E aí eu comecei uma partida contra um oponente que foi escolhido lá aleatoriamente pelo chess.com, que tem 971 de rating. Então vamos ver a partida, vamos tentar aprender o máximo com ela. Vão ter dois momentos ao longo desse vídeo que eu vou te pedir para pausar o vídeo e tentar descobrir, tentar encontrar o que você jogaria naquela posição, assim como no vídeo anterior. E aí, se você conseguiu, eu te convido a, se você quiser, claro, deixar nos comentários o que você calculou, o que você jogaria, e assim talvez a gente gere uma discussão interessante. Então vamos lá, sem mais delongas, eu tô com as peças pretas, o meu oponente com as peças brancas aqui, ele abre com E4. E aí, para seguindo aquele estilo consistente das nossas partidas anteriores, eu joguei E5, né? E vamos ver até onde isso nos leva. Então ela jogou cavalo F3, é o lance mais comum, cavalo C6, defendendo o peão, né? E aqui o branco tem aquela clássica decisão a se tomar, né? Ele joga a italiana, a Ruy Lopes ou a escocesa, né? Tem esses três lances principais. O nosso oponente aqui decidiu jogar com o bispo para C4, que é a abertura italiana. E aqui existem duas maneiras de você continuar de pretas, né? Tem a variante defesa dos dois cavalos e tem a variante gioco piano. Essas duas linhas que eu tô discutindo envolvem desenvolver uma dessas duas peças aqui da ala do rei. Então a gente pode jogar cavalo para F6, que é a defesa dos dois cavalos, ou a gente pode jogar bispo C5, que é a gioco piano. As duas linhas têm bastante teoria e tem bastante linhas interessantes que podem acontecer a partir delas. Se você é pouco familiar com o jogo italiano ou com o que é que está acontecendo aqui, eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo que vai aparecer no card aqui em cima. Esse é a introdução que eu já fiz à abertura italiana. Além desse vídeo, se você quiser aprender em ainda mais detalhes, eu tenho, além da introdução, né, mais 15 vídeos em teoria de abertura na italiana. Então, se isso é algo do seu interesse, vai lá e mergulha nessa playlist. Mas o que importa aqui é que você conheça essas duas decisões, o tipo de estilo que vem de cada variante, e aí encontre uma que melhor se encaixa com o que você quer jogar, né? Com que tipo de posição de meu jogo você quer alcançar. Como os dois lances são bons, eu decidi jogar cavalo para F6 aqui, que é um lance um pouquinho mais tático, eu diria, talvez, um pouquinho mais cheio de truques, porque permite ao branco jogar uma linha que chama ataque do cavalo com o lance cavalo para G5 aqui. E essa é uma maneira bem agressiva de jogar, porque o branco está imediatamente colocando pressão nesse ponto em F7. Mas a gente tem sim uma maneira conveniente de defender contra isso. Nessa posição aqui a gente tem que jogar D5 e aí bloquear a visão do bispo a F7. Agora, se o branco tomar em D5 de bispo, a gente troca aqui e ainda libera esse ataque no cavalo, né? Essa linha acaba sendo favorável pra gente. Eu não vou entrar em detalhes porque eu já fiz um vídeo sobre essa linha. Tá tudo explicado lá no meu vídeo dentro da playlist da abertura italiana sobre o ataque do cavalo. Mas a outra opção a mais comum aqui é tomar de peão mesmo, em cujo caso a gente joga cavalo para A5. Esse é o lance principal, chama defesa polério, e contra-ataca esse bispo aqui. O problema, né, em recapturar, né, você pode estar se perguntando por que não recapturar esse peão com o cavalo, é que permite um sacrifício extremamente temático e muito forte nessa posição, que é com o lance cavalo por F7. E aí, se a gente aceitar esse sacrifício com o rei F7, o branco vai jogar dama F3 e as linhas ficam muito arriscadas e difíceis de jogar de pretas a partir daqui. Essa linha chama ataque fegatelo, é uma abertura muito forte para as brancas. Eu também tenho um vídeo sobre ela naquela playlist. Então, quando eu joguei cavalo para F6, né, a defesa dos dois cavalos lá atrás, eu estava esperando que o oponente jogasse isso e talvez a gente pudesse entrar numa linha mais ou menos parecida com essa. Além dessa, também existe outra opção nessa posição aqui, que é um pouco mais fechada, um pouco mais posicional, que continua com o lance D3 aqui, que a ideia desse lance é só defender esse peão diretamente e não se envolver em nenhuma dessas complicações táticas aí. Então depende do estilo do jogador de brancas, né? Tem gente que gosta de posições mais táticas e aí vai jogar com o ataque do cavalo, com o cavalo para G5, e tem gente que gosta de um jogo mais tranquilo e segue com D3, só defende o peão mesmo. Só que na verdade o que aconteceu na partida não foram nenhuma dessas duas variantes. O oponente aqui jogou um terceiro lance mais ou menos assim que existe nesse caso, que é o lance cavalo para C3, que também vem com a mesma ideia de defender o peão E4 do ataque desse cavalo que a gente acabou de desenvolver. O problema é que essa é uma defesa um pouco fantasma, digamos assim. Se você viu o meu vídeo na italiana dos 4 cavalos e no gambito noa, né, que são linhas que eu cubro no mesmo vídeo, você vai saber que nessa posição aqui o melhor lance é tomar em E4 mesmo que o branco tenha defendido. Isso parece um sacrifício de peça, né, porque o peão está defendido pelo cavalo dele, só que a ideia é que se ele tomar, aí essas duas peças ficam em posição de poder ser enforcadas por um peão. Dá pra gente jogar D5 aqui,
atacar ambas peças ao mesmo tempo, ele não tem muito o que fazer, ele vai ter que devolver a peça. A melhor continuação a partir dessa posição aqui seria jogar bispo para D3 e devolver a peça dessa forma. E aqui a gente chega numa situação onde o material está igual de novo, mas o preto já equalizou a posição. É por isso que essa linha é tão simples de jogar, né? Direto com uma sequência tática bem pequena, a gente já equaliza e sai da abertura legal. Então isso é o que meu oponente deveria ter feito, né? Depois de cavalo para C3 que ele jogou, eu joguei cavalo por E4 aqui, só que ele não tomou o cavalo de volta, permitindo essa forca. Ele jogou o lance aqui, bispo por F7, que se você viu o meu vídeo, você sabe que é o gambito Noah. Então qual é a mentalidade do branco por trás desse lance, né? O branco tá dizendo o seguinte: bom, eu baguncei, se eu tomar o cavalo de volta em E4, o preto vai me enforcar e vai recuperar a peça. Então já que eu vou perder a peça de volta de qualquer forma, por que eu não sacrifico o meu bispo em F7 para que o preto seja forçado a recapturar de rei, deslocar o rei, né? Colocar o rei no quadrado um pouco menos seguro e aí a gente segue numa posição com material igual depois. A mentalidade assim é mais ou menos essa. E parece fazer bastante sentido, né? O problema é que em termos práticos, na posição, o que acontece no final das contas é que essa fraqueza do rei das pretas é muito pequena para compensar pela vantagem de espaço e controle central que o branco vai ceder. Então, se as pretas sabem jogar corretamente a partir daqui, dá para forçar uma posição melhor. É por isso que o gambito Noah é uma abertura tão dúbia para as brancas, né? Porque talvez você crie até alguma chance com o rei adversário em F7, mas se o cara sabe 3 lances de teoria, a posição é pior para você de modo forçado. Então, no meu vídeo lá, por isso eu recomendo não jogar isso, né? Eu ensino a refutar isso de pretas. Então, pro azar do nosso oponente, eu sei a linha a partir daqui e aí eu vou conseguir forçar essa posição melhor, como a gente vai ver. Então, eu tomo o bispo em F7, ele vai recapturar a peça, né? Para não ficar com a peça a menos. Agora o material tá perfeitamente igual de novo e o meu rei tá F7, né? Parece pro branco que isso é uma vantagem para ele, mas aí vem o lance D5 atacando o cavalo e dominando totalmente o centro. E aí o problema é que esse cavalo fica muito mal colocado, ele fica sem quadrados para ir. Um lance extremamente tentador aqui, que é o que eu discuto no meu vídeo inclusive, foi o que o nosso oponente jogou. Ela moveu o cavalo que estava atacado para G5 com cheque. Só que isso aqui, por mais que pareça criar algumas chances, né, um cheque e tudo mais, na verdade não faz nada pro branco, além de colocar o cavalo num quadrado que vai ser ainda mais difícil encontrar um posto útil para ele no futuro, porque é um cheque, ok, mas eu vou colocar o meu rei em G8 e aí, você criou o quê? Não tem nada pro branco aqui. Ele tá só pedindo para que a longo prazo eu jogue H6, né, eventualmente eu vou jogar H6 e expulsar esse cavalo de novo, e aí o cavalo vai ficar extremamente triste aqui em H3, sem prospecto de participar do jogo, pelo menos por enquanto. Então essa posição aqui já tá muito confortável pra gente, né, já tem uma vantagem relativamente grande. O nosso oponente aqui jogou o melhor lance, que é D4 nessa posição. Essa é a linha que eu discuto no meu vídeo, inclusive, então a partir daqui eu não tava pensando nada, né, tudo que tá acontecendo aqui eu já conhecia de teoria, então depois de D4, o que o preto joga é primeiramente expulsar o cavalo com H6, e depois de o cavalo voltar para H3, que é o único quadrado, aí a gente crava o cavalo de F3 com o bispo para G4. Se você quer aprender um pouco mais sobre essa linha, eu recomendo clicar no card que tá aparecendo aqui agora. Isso vai te levar para esse vídeo que eu tô citando, que é sobre a italiana dos 4 cavalos e o gambito Noah. Lá eu explico em mais detalhes o porquê de a gente jogar cada um desses lances e qual é a linha teórica que acontece a partir daqui. Até esse ponto aqui, como eu falei, a gente estava seguindo teoria. Exatamente essa linha é a que eu mostro no meu vídeo. Só que a esse ponto, exatamente agora, o oponente fez o primeiro lance que eu não conhecia e que eu tive que parar para pensar. Ele jogou nessa posição C3, né? O lance que eu conheço aqui é que o preto tome em E5 e aí a gente toma de cavalo e já entra colocando bastante pressão nessa peça aqui que tá cravada. Se eu me lembro bem, a linha aqui continua cavalo para F4 e aí G5 e a posição fica bem interessante. Como eu falei, se você quiser ver mais detalhes, tá o vídeo no card. Mas isso não aconteceu, né? Depois desse ponto aqui, o nosso oponente já me surpreendeu jogando C3, o que é a nossa primeira oportunidade, né? Esse é o primeiro momento que eu quero que você pause o vídeo e pense no que você jogaria aqui de pretas. Então, ok, eu espero que você tenha tomado o seu cereal de táticas aí no café da manhã e tenha conseguido encontrar o lance E4 nessa posição, ganhando uma peça. Então, o que acaba acontecendo aqui é que o cavalo de F3 está cravado e aí eu acabei conseguindo atacar ele com o peão. Ele não vai poder mover esse cavalo porque ia perder a dama que está atrás. Então, se o cavalo está atacado por um peão e não pode mover, ele vai ser perdido. Esse tipo de tema acontece às vezes em outras posições e o branco tem uma solução. Essa solução envolve contra-atacar, né, que seria com o lance H3. Então, imagine por um instante que esse cavalo dele não está em H3, só para ilustrar o tema que eu quero te mostrar. Se ele não tivesse um cavalo em H3, daria para ele jogar H3 aqui de peão e aí contra-atacar o meu bispo, né? Depois de eu jogar E4, ele jogar H3, se eu tomar o cavalo dele de peão, ele toma o meu bispo de peão também e aí recupera a peça, né, e minimiza o estrago. Então, essa é uma maneira que você pode lembrar de, se esse tipo de coisa acabar acontecendo com você, você se safar dessa situação. O problema no caso aqui é
que ele tem um cavalo em H3, então o peão de H2 está imobilizado. E aí não tem como mesmo nem desafiar essa cravada, ele vai acabar perdendo uma peça. É por isso que C3 nessa posição aqui é um lance que eu não conhecia, né? Porque é um lance ruim mesmo, permite uma tática. Então ok, eu espero que você tenha conseguido acertar esse e tenha se aquecido, porque o segundo vai ser um tiquinho mais difícil. Bom, então como eu tava falando, eu joguei E4, atacando a peça, né? Ela jogou o cavalo para F4 e aí eu tomei o cavalo e saio com uma peça a mais. GF3 aqui vem com tempo no meu bispo, eu volto o bispo para F5, que me parece o quadrado mais ativo, já controlando certas ideias de cavalo G6, né? Que é atacar essa torre, porque agora o bispo tá defendendo o quadrado. Ele jogou aqui bispo para E3, eu joguei bispo D6, desenvolvendo a outra peça, e aqui começam algumas complicações, né? Então, a minha ideia com esse lance era atacar o cavalo de F5 e aí oferecer, como eu tava falando, uma simplificação da posição. Talvez tentar tomar o cavalo e aí trocar e ficar um pouco mais próximo de converter para um final onde só tem poucas peças no tabuleiro e eu sou o cara que tem uma peça a mais. E a minha ideia aqui, o que eu vi aqui é o seguinte, esse lance de fato interrompe a defesa da dama a esse peão em D5. Mas eu pensei, bom, se ele tiver a coragem de tomar em D5 aqui, eu posso tomar de volta em H2. E foi isso que aconteceu, né? Ele tomou em D5, eu tomei em H2. E a minha ideia é a seguinte, se ele tomar esse bispo, aí eu tomo o cavalo de volta e a gente segue com a nossa peça a mais e eu recupero o peão que ele tomou. O problema foi que depois de bispo para D6, cavalo D5 e eu ter tomado em H2, ele não tomou o bispo de volta, que seria uma maneira bem simples de só, né, trocar uma peça por outra ali. Ele jogou aqui o lance que me surpreendeu bastante na partida, dama para B3. E aqui a coisa fica muito interessante, porque ele tá atacando, em primeiro lugar, ele tá atacando B7, talvez com algumas ideias de tornar esse cavalo aqui uma peça indefesa. Ele tá mirando o meu rei através desse raio-x, então ele tem algumas ideias de cheque descoberto. Inclusive, se ele mover o cavalo, vai ser um cheque duplo, né? Por exemplo, o cavalo F6 é cheque do cavalo e cheque da dama ao mesmo tempo. E, né, ao mesmo tempo, além de tudo isso, ele defende o cavalo. E agora o meu bispo tá no ar. Então eu tenho alguns problemas na mão aí pra resolver. Tem como resolver e esse é o segundo momento que eu quero que você pause o vídeo e tente descobrir como você resolve esses problemas, o que jogar nessa posição de pretas. Não fique desencorajado se você tiver que calcular um pouquinho, porque a posição ficou realmente tática de uma hora para outra. Então, parabéns para você se você encontrou o lance bispo para E6 nessa posição. Esse é o melhor lance. A ideia aqui é que a gente reforça o ataque nesse cavalo. Então, agora, se ele tomar esse bispo aqui, a gente toma de volta o cavalo com o bispo, com a dama. E aí, seguimos com a nossa peça extra, né? Digamos, torre por H2, leva bispo por D5. Ele pode até tomar em B7, mas isso não cria ameaça nenhuma, porque o cavalo está defendido e a dama também defende essa torre aqui. E se depois de bispo E6 ele tentar, talvez, trocar a ordem de movimentos e tomar em B7 direto, a gente só toma o cavalo, né, e defende o bispo, como eu falei. A dama está defendendo a torre, o bispo está defendendo o cavalo, não tem nada nessa posição para o branco. O melhor lance depois de bispo para E6 aqui seria jogar com C4. E aí aqui, depois de ele jogar isso, a gente poderia seguir bispo para D6, né, salvando a nossa peça em H2 que estava no ar aqui. E agora o branco realmente não tem como ganhar material aqui. Se ele tomar em B7 é aquela mesma refutação, então talvez ele pudesse fazer o roque e a gente chega nessa posição muito boa, permanecemos com uma peça a mais. Então acaba que parece que a situação ficou bastante complicada, né, com aquelas ameaças de cheque descoberto, cheque duplo, B7 no ar, o nosso bispo em H2 está no ar, mas tem uma maneira bem simples de resolver, né, que é essa que eu acabei de mostrar. O problema é que eu, nas minhas viagens táticas e de cálculo complicado, eu vi esse lance e eu acabei achando ele uma continuação muito simples, né, eu achei que dava para entrar numa linha um pouco mais tática e aí assim emergir com uma vantagem ainda maior. Por isso eu não joguei bispo para E6 nessa posição, eu joguei o lance cavalo para A5 aqui. E aí qual é a minha ideia com esse lance? Eu tinha calculado algumas linhas a partir daqui. A principal delas era a seguinte: a primeira coisa que eu tenho que notar é que ele tem essas possibilidades de um cheque duplo aqui, né? Ele pode me dar um cheque duplo em F6 e um cheque duplo em E7. Mas aí eu pensei, bom, se ele me der um cheque duplo em E7, por exemplo, eu jogo o rei H7, a dama dele tá no ar em A3, digamos que ele mova a dama, né, para contra-atacar o cavalo. Aí nesse caso eu poderia voltar o meu bispo, né, atacar a dama e atacar esse cavalo aqui duas vezes. Depois de ele tomar o meu cavalo, eu tomo o bispo dele e a gente segue feliz com a nossa peça a mais, sem perceber que no final da linha o meu bispo em F5 também tá no ar, então ele pode jogar dama F5 aqui e é cheque ainda, né, porque o meu rei foi para H7 e agora o material é igual. Essa posição aqui não tá perdida em nenhum sentido, eu diria que ela é mais ou menos igual, mas isso é ruim, né, já que se a gente tava ganhando e agora a posição é igual, quer dizer que a gente cometeu um erro. Então o nosso oponente acabou tendo essa refutação pro lance que eu joguei cavalo para A5, por isso cavalo para A5 é um erro, foi o único erro que eu cometi na partida. Só que eu tava certo, pelo menos na minha avaliação, de que essa é uma linha complicada, porque acabou que o nosso oponente não encontrou essa linha também. Assim como eu não consegui ver, ele não conseguiu ver. Depois de cavalo para A5 que eu joguei aqui, que é esse erro,
erro, ele jogou, em vez de cavalo para E7, né, cavalo para E7 é o lance correto, ele jogou cavalo para F6, e parece não fazer diferença, mas faz total diferença, como a gente vai ver agora, o preto tá ganhando de novo. Então a diferença aqui é a seguinte, se a gente repetir a mesma linha, né, digamos, eu vou mover o rei, vou jogar rei F8, ele jogou aqui tudo que eu tinha calculado aconteceu, dama B4 cheque, eu voltei o bispo contra-atacando a dama, salvei minha peça, e aí aqui quando ela tomou meu cavalo em defesa em A5, eu tomei o cavalo de volta com a dama, isso é extremamente importante porque aí a dama defende o bispo, e essa é a diferença, esse é o problema, né, cavalo para F6 me permite recapturar o cavalo e defender o meu bispo em defesa em F5 no final da linha, e foi isso que o meu oponente, assim como eu, não viu. Cavalo para E7 era o lance correto porque no final, quando eu recuperasse o bispo em F5 ia ficar em defesa de qualquer forma. Então combatemos um erro, mas o oponente não foi capaz de encontrar a continuação mais precisa para punir, e agora a gente está ganhando de novo, e aqui a partir desse ponto foi só uma questão de conversão. O oponente fez o roque aqui, eu joguei bispo para H7 e esse lance vem com uma ideia bem simples, né? A ideia é só sair da estrada mesmo para poder jogar dama F5 e ameaçar mate em C2 e assim forçar uma simplificação da posição. Uma linha que eu estava calculando aqui seria, digamos que ele joga um lance como torre para G1 aqui tentando mirar esse peão, a gente poderia jogar dama F5 aqui, ameaçando o checkmate em C2, aí ele poderia tomar, mas isso simplifica, né? Digamos que ele jogue dama A4 para evitar a simplificação e tá defendendo C2. Agora daria para jogar com dama para B1, cheque, depois de rei D2, dama por B2, cheque, rei D1, dama por C3, cheque, a posição fica totalmente ganha a partir daqui. Então depois de dama para H7, o oponente jogou aqui dama D5 e talvez está tentando atacar esse peão que está em defesa em B7, mas eu sigo com o meu plano, eu jogo dama F5 ameaçando o checkmate em C2, e aqui para evitar o oponente acaba sendo forçado a aceitar de entrar nesse final com uma peça menos, jogando dama por F5, bispo por F5, e a partir de agora realmente não tem muita coisa interessante acontecendo, é só conversão mesmo. Jogou torre de HG1, G5 para defender o peão e também ganhar um pouquinho mais de espaço, rolou D5 aqui, eu joguei torre D8, já mirando esse peão para que ele não tenha nenhuma ideia de criar um peão passado, e aqui o oponente já cometeu outro erro, né? Ele caiu numa armadilha bastante temática, que se chama armadilha de Fischer, por causa de uma partida que aconteceu. Talvez eu até faça um vídeo analisando essa partida porque ela é muito interessante. Essa armadilha acontece quando o oponente captura um peão que está na extremidade, né? Um peão de A ou peão de H com o bispo, e aí os outros peões que são vizinhos desse peão de A ou de H acabam coordenando perfeitamente para encurralar esse bispo. Então o oponente achou aqui que eu tinha abandonado a defesa do peão em A7, jogou bispo por A7, mas infelizmente permite B6, esse bispo está agora encurralado. Essa é uma armadilha extremamente importante e útil que você conheça, porque agora no próximo lance eu vou jogar torre A8 e engolir esse bispo aqui. Então já vendo que o bispo não tinha mais esperança aqui, o oponente jogou bispo por B6, agora é CB6 e eu tenho 2 bispos a mais, né? A partida não acaba aqui, o oponente jogou até checkmate, que é o que eu recomendo que você faça nesse nível, né? Não desista, não resigne partidas assim, porque no nível um pouco mais baixo como esse, né? Na faixa dos 900, tem sempre o risco de o oponente pendurar alguma coisa. A esse ponto aqui, inclusive, eu tinha 30, 40 segundos, isso porque eu tinha parado no meio da partida para ir pegar alguma coisa para comer, porque eu fiquei com fome. Então, contra mim, não ia fazer muita diferença nessa questão do tempo, já que a posição tá tão ganha, mas contra outro oponente mais ou menos dessa faixa, é bem possível o cara deixar o tempo acabar mesmo sem perceber. O oponente tomou a decisão correta em continuar jogando até o final. Aqui a gente vai só ver como a partida seguiu, né? Torre D4, eu ataquei a torre, ele voltou. Eu subi o rei para conectar as torres aqui e tentar trazer essa torre de H8 pro jogo. Seguiu aqui B4, atacando o bispo, moveu o bispo de volta. Agora ameacei esse raio-x, né? Botar o bispo aqui e cravar a torre dele ao rei. Acabou que o oponente não viu essa tática que ele permitiu, jogou A4, eu cravei. Aqui jogou torre D1 defendendo, eu posso tomar o peão em D5, eu poderia ter tomado direto aqui também. A diferença aqui é que se eu tomar direto, né, ele pode tomar de torre e aí tá defendendo mais uma vez esse peão. Então eu preferi tomar o peão primeiro, enquanto essa torre ainda tá cravada, não pode fazer nada contra essa minha torre aqui. Agora a posição vai simplificar mais ainda, porque depois de C4 aqui eu tomo de torre, e aí troco um par de torres, troco todo o material, né, fico com, no final das contas, uma torre e um bispo a mais. Agora é só seguir o plano mais simples de todos, aproveitar que a torre já tá no quadrado inicial dela, né, assistindo o avanço do peão de H e disparar esse peão aí. Então H5, H4, H3, H2. Aqui eu não entendi porque o oponente não jogou rei H1, ele jogou rei F1, o que simplesmente me permite fazer uma dama, né? Acho que teria demorado, pelo menos atrasado um pouco mais o curso da partida se ele tivesse bloqueado aqui. Mas aí, nesse caso, eu ia só fazer uma pequena manobra com esse bispo, né? Talvez eu mover o bispo pra cá, e aí tomar esse peão e ia ser checkmate se eu conseguisse tomar. Porque acabou que o rei ficou encurralado no canto, não tem pra onde ir quando o bispo entrar na diagonal. E aí, se ele sair do quadrado, né? Eu promovo na hora porque a torre tá dando suporte. Então, não tinha muito o que fazer, de qualquer forma ia perder, né? Esse aqui talvez só fosse atrasar um pouco mais. Rei F1 me permite promover na hora. E essa posição aqui é um mate forçado, né? Depois de ele mover, eu dou esse cheque. E aqui o rei só tem um quadrado pra ir, que é D2, e permite dama E1 checkmate, uma vez que esse bispo tá cobrindo esses quadrados de fuga importantes aqui.
e aí o rei fica totalmente cercado. Então essa foi a partida, espero que você tenha aprendido alguma coisa com ela, espero que você tenha acertado nos momentos pause o vídeo. Se você conseguiu acertar os dois, parabéns. Se você tá gostando desse formato novo aqui da nossa série de partidas instrutivas, curte o vídeo para que eu tenha uma ideia, tenha um feedback, né? Isso é muito legal. Assim eu fico mais a par do que vocês gostam de ver e consigo fazer conteúdos mais adequados aos interesses de vocês, que é todo o objetivo do canal, né? A gente aprender coisas novas, interessantes e se divertir no processo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.